Hebreus 11, versículo 7, pela fé Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, aparelhou para si uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça pela fé. Noé foi o quê? Divinamente instruído. Você não pode cuidar de uma coisa do céu aprendendo com a terra. As coisas do céu só o céu pode cuidar. As coisas do céu só o céu pode dirigir. Ninguém da terra pode curar a terra. Lembra quando a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, ela recebeu a visita do anjo? Em Juízes capítulo 13, ela recebeu a visita do anjo, e o anjo disse: eu vou te dar um filho, mulher, e ele vai ser nazireu de Deus, e ele vai destruir os filisteus. Ela corre para Manoá e diz: olha, um homem apareceu para mim, e ele disse que eu vou ter um filho. Eles já eram velhos. E Manoá disse: se ele aparecer de novo, me chama. E Manoá orou e disse: se aparecer de novo, me chama. E Manoá disse: Senhor, faz com que o homem que tu mandaste a falar com a minha esposa volte e fale de novo. O anjo voltou. Ela chamou Manoá, e Manoá perguntou: é verdade que tu falaste para minha esposa que nós vamos ter um filho? Ele disse: é, vamos ter, vocês vão ter um filho. Aí Manoá faz a pergunta que eu acho que, ele acertou. Ele falou assim: e quando o menino nascer, como que a gente cuida do menino? Ele estava dizendo o seguinte: se é o céu que está me dando, é o céu que tem que me ensinar a cuidar. Aí o anjo apontou para a mãe e disse: a mãe não pode comer comida consagrada, nem beber bebida forte. Ou seja, a abstinência e a santidade do filho estava na abstinência da mãe. Então, se Deus te entregou alguma coisa da eternidade, só o céu pode te ajudar. Não adianta você aprender administração para tentar administrar a igreja do Senhor. É o céu que administra ela. Não adianta, você pode ser um perito musical, você pode ser um orador número 1, você pode ter cursos de oratória, de comportamentos corporais, você pode ter o que for, e é muito bom ter tudo isso, não é ruim não, mas nada substitui a presença do Espírito Santo, porque só quem pode doutrinar a igreja é o Espírito Santo. A noiva é do noivo, e eu sou só amigo do noivo, e eu estou aqui por causa do noivo, não é por causa de mim. Então entenda isso. Noé foi instruído, divinamente instruído. Ele pregava justiça num cenário de injustiça, um cenário onde viria o juízo de Deus. Mas nosso trabalho num cenário de injustiça, irmão, não é para ir para a internet e mostrar as injustiças. Às vezes eu fico vendo crente postando fotos: olha aqui o que está acontecendo lá no carnaval. Não, você queria que acontecesse o quê? Que ele estivesse orando? Olha o que está acontecendo no carnaval, tem um carro agora com um demônio lá. Mas claro, você queria o quê? É a carne que vale, o que é que vale? A gente gasta muito tempo, irmão. Quando você quer denunciar um prédio que está torto, você não fica apontando para ele, você constrói um reto do lado. O prédio reto denuncia o que está torto. A vida reta denuncia a que está torta. Por isso pessoas têm dificuldade de relacionamento, porque o caráter do outro denuncia o meu. Por isso as pessoas têm dificuldade de se relacionar, porque o caráter do outro denuncia o meu. É pedra ralando pedra, irmão. Por isso o próprio Deus falou isso em Provérbios capítulo 18. O pregador diz: não é bom que o homem esteja só. Maldito é o homem que se isola. Maldito é o homem que se isola. Está na Bíblia, Provérbios capítulo 18. O homem não foi feito para viver só. Jeremias fala no capítulo 17 que o homem que faz a sua carne e o seu braço forte, ele é maldito também. Então, irmãos, a Bíblia é cheia de propostas. Nós fomos chamados para salvar. Nós fomos salvos para salvar. Nós não fomos salvos para ficar na fila da bênção da igreja. Sai da fila da bênção, irmão. Eu sou pastor de uma igreja também. Você não está ouvindo isso de um itinerante, você está ouvindo de um pastor de igreja que está domingo na sua igreja, com um povo há 22 anos. Sai da fila da bênção, irmão. Alguém chegou lá e perguntou: pastor, que dia que é o dia de milagres na sua igreja? Eu digo: é hoje.
Tá aí o culto da vitória, é agora. E a bênção com óleo, tem aqui agora, já dou já para você. Aí o cara cai endemoniado no domingo. Não, meu filho, hoje é da família. Domingo, libertação é na terça. Libertação é na terça da libertação. Esse é o problema. Porque nós achamos que tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo. Aí sabe o que achamos? Achamos que precisamos de libertação, não de arrependimento. Porque a gente acha que tudo de ruim foi o diabo. O diabo se levantou, o diabo. Aí a gente acha que está sempre precisando de libertação e não de arrependimento. Mataríamos 80% dos problemas da nossa vida se nos fossem mais práticos no arrependimento, irmãos. Fomos chamados para uma missão. Meu querido irmão, você não está aqui por causa de dinheiro. Deus te trouxe para essa terra, o dinheiro foi só uma desculpa. Você é um missionário aqui, meu irmão. Você é brasileiro, meu amigo, ou hispano, ou americano que seja. Você está aqui nessa terra por uma missão. Descubra o seu propósito, descubra quem Ele é, e você descobre quem você é. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, ele disse, tu és Pedro. Porque quando você descobre quem Ele é, você descobre quem você é. E quando você descobre quem você é, sabe o que Ele faz? Ele diz, eu te darei uma chave, que tudo que tu ligares na terra terá sido ligado no céu. Amém? Porque revelação gera identidade, identidade gera autoridade, e autoridade gera o serviço. Deus não vai te chamar para o serviço sem te dar autoridade. A autoridade só vem se você sabe quem você é. A sua identidade é muito importante. Noé era um apregoeiro de justiça. O que você está fazendo aqui? Não, eu não sou missionário, eu sou um empresário. Você está enganado. Um dia, John Kennedy foi visitar uma das bases da NASA. Leia a biografia dele. Ele foi visitar uma das bases da NASA, e ele fugiu do protocolo. Ele não entrou por onde era para entrar, ele entrou por trás, e tinha um cara varrendo. E quando o cara viu o presidente, ele parou e bateu continência para o presidente. O presidente, tá, o que você está fazendo aqui? Ele disse, senhor presidente, eu estou ajudando o homem a ir para a lua. Ele não falou que estava varrendo uma sala. Ele disse, eu estou aqui ajudando o homem a ir para a lua. Porque não é o que você está fazendo, é o senso de pertencimento que você sabe que você tem. Eu pertenço à igreja. Mas você é batista, quadrangular, presbiteriano? Você é da onde? Eu sou da igreja do Senhor Jesus Cristo. E se você não me vê assim, é você que não sabe quem você é. Nós ficamos discutindo coisas nada a ver, irmãos. Eu sei para quem o Senhor me chamou. Nós precisamos descobrir para quem o Senhor nos chamou. Deixa eu contar uma historinha para você, engraçada, mas terrível. Deus chama Noé, 100 anos, 120, em alguns lugares falam que foi 120, ok, eu quero entender que Noé é um garotão, 600 e poucos anos. Deus disse, você vai fazer uma arca, um navio. Ele nunca viu um, porque vai chover, ele nunca viu chuva. Mas ele foi divinamente instruído. Aí todo dia Noé vai lá, corta uma árvore, e vai cortando tábuas, e vai empilhando as tábuas. É um trabalho a longo prazo. E vai. Deus não me chamou para um culto, irmãos. É um trabalho a longo prazo, é até a eternidade. Todo dia Noé vai lá e corta uma tábua. Aí um dia chega alguém lá na casa de Noé e diz, Noé, você não arruma uma tábua dessa para me fazer uma mesa, um banco lá em casa? Noé olha para a pilha da madeira. Não, pega ali, pega uma tábua para você ali, sem problema. Não, quanto é que é? Não, depois a gente vê, fica tranquilo. A hora que você colher as batatas lá, dá umas batatas para mim, está tudo certo. Aí Noé vai colhendo, ele vai empilhando tábuas. Um dia chega alguém e diz, Noé, você não quer vender umas tábuas dessa para mim? Estou reformando a casa. Noé olha para a pilha e diz, não, vendo. Quanto é que você cobra? Cobro tanto. Daqui a pouco chega outro vizinho querendo comprar tábua. Aí Noé tem uma brilhante ideia. Eu vou abrir uma madeireira e vou vender tábuas. E aí ele esquece porque que todo dia ele ia derrubar a árvore.
Assim é muita gente na igreja, irmão. Está tão confortável. Está dando tanto lucro. Que a gente esquece muitas vezes, né? Porque acorda de manhã e vai para a floresta derrubar madeira. O Senhor nos chama aqui hoje para viver o sobrenatural. Eu faço isso. Vou te dar uma receita, uma avaliação. Eu não faço coisas que eu quero fazer, eu faço coisas que eu tenho que deixar de fazer. As minhas agendas são de coisas que eu tenho que deixar de fazer para ter mais tempo para o Senhor. Todo ano eu faço meu projeto de vida para o ano seguinte, coisas que eu não vou fazer mais. Porque eu estou gastando a minha vida e meu tempo está passando. Noé condenou o mundo com o seu comportamento justo. É assim que você condena o mundo, irmão. Você não precisa ir para a internet falar mal de ninguém. Você não precisa falar mal de ninguém no seu púlpito. Deixa eu contar outra historinha, só para a gente se localizar. Um professor deu uma tarefa, uma prova para todos os alunos da sala fazer. Bem difícil. E recolheu as provas, deu as notas, devolveu. No outro dia toda a sala se levantou em protesto. Todo mundo veio na mesa do professor e disse: professor, a maioria tirou 0, professor. A gente não sabia isso. Aí o pessoal disse: pois é, eu mandei vocês estudarem. Ele disse: pois é, mas todo mundo tirou 0, o senhor não pode dar uma outra chance para a gente? Ele disse: não, porque o João tirou 10. Aí eu pergunto: quem condenou a sala? Foi o professor ou foi o João? Sabe quem é que condena a injustiça? Não é Deus, é quem vive injustiça ali dentro. Sabe quem condena a injustiça? É quem vive injustiça ali dentro, irmão. Ofni e Finéias, 2 filhos de Eli, adulteravam, comiam do sacrifício, faziam o diabo. Nunca aconteceu nada de ruim com eles. Filho de Eli, um líder que já estava meio desviado. As 3 vezes que Eli aparece na Bíblia, a primeira, ele aparece sentado. A segunda, deitado. A terceira, sentado numa cadeira, encostado na coluna do templo. Ou seja, aquele homem cansado, sentado na estrutura. E ele cai e morre e quebra o pescoço. Fala de um líder que continua liderando sem a presença. E aí ele tem Ofni e Finéias, que fazem o que querem. Por que não acontecia nada com Ofni e Finéias? A Bíblia diz por quê. 1 Samuel capítulo 3. Porque a palavra de Deus era rara e a visão não era frequente. Aonde a palavra é rara e a visão não é frequente, o pecado impera, irmãos. Agora, tem uma outra história paralela a essa, de um homem chamado Arão que tinha 2 filhos, Nadab e Abiú, Levíticos capítulo 10. Nadab e Abiú estavam cuidando do incensário, cuidando do serviço do templo na madrugada. Certamente eles deixaram o fogo de Deus apagar. Certamente eu acho que eles tomaram uns gole a mais. Eles ficaram ali e deixaram o fogo apagar. O fogo apagou. Eles acordaram, o fogo não podia apagar. Qual era a ordem? Toda manhã o sacerdote coloca lenha no fogo e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Apagou, eles foram lá fora, pegaram fogo aceso, acenderam e vieram. Quando eles entraram, morreram os 2. Porque você não traz nada de fora para dentro. No Evangelho você não traz nada de fora para dentro. De dentro. Não, mas leva essa água é boa, é ungida. Ok, mas a água que cura é o rio de água viva que nasce do seu interior. Pode dar certo? Pode, bebe a água ungida em cima da TV, não tem problema. Dá certo? Dá, mas não substitui o rio que nasce em você por causa do Evangelho. Nadab e Abiú morreram porque na hora. Porque lá em 1 Samuel capítulo 3, o líder era Eli. A palavra era rara e a visão não era frequente. Aqui o líder era Moisés, que falava com Deus face
a face. E se você está num lugar onde a justiça é alta, o ímpio não permanece na congregação do justo. Nós passamos mais tempo expulsando demônio do que levantando a justiça de Deus. Elevando a justiça de Deus. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é elevar a justiça de Deus. Amém? Esse é o meu trabalho, elevar a justiça de Deus. Outra historinha muito boa. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. E Barnabé, chamado Dídimo, possuindo uma herança, vendeu a sua herança. Ele era um levita de Chipre. Vendeu a sua herança e colocou aos pés dos apóstolos. Não foi no bolso, foi nos pés. Aí acaba o capítulo 4. Aí começa o capítulo 5. Logo em seguida, Ananias e Safira, sua esposa, pegando uma oferta, vendendo uma herdade, não era herança, era uma propriedade. Olha a diferença, um vendeu a herança, o outro vendeu a propriedade. Apresentando-se diante do apóstolo Pedro, depositou. Pedro disse: ô mané, por que você está mentindo? Por que você não ficou com tudo? Você precisa dizer que tem dinheiro no outro bolso. Você acha que o Espírito Santo não viu? Aí ele disse: não, mas meu Deus, pum, caiu, morreu. Aí entra a Safira e ele disse: teu marido acabou de morrer aqui agora. Ela disse: não, mas não tem nada com isso não, a minha oferta está aqui. Morre também. Aí eu pergunto: você já viu alguém morrer dando oferta, irmão? Você acha que eles morreram porque reteram uma parte? Não, é porque eles entraram na fila de quem estava dando tudo. Se você quer reter uma parte, você não pode ter aliança com quem dá tudo. Se você quer reter uma parte, você não pode entrar na fila de quem dá tudo. Barnabé elevou o nível de justiça. Você pegou no seu espírito isso? Barnabé elevou o nível de justiça. A justiça ficou alta, lá no alto. Aí veio alguém que quis reter uma parte, se estrepou, irmão. Barnabé era um levita de Chipre. Levita tinha herança? Não. Mas a Bíblia diz que possuindo ele uma herança, ou seja, quando ele viu o movimento do Espírito Santo, ele disse: cara, isso aqui que eu tenho não é meu. Isso não é meu. Isso não é meu, não é meu, não é meu, eu não posso. Eu quero voltar para a ideia original. Quando ele toma uma posição de se livrar daquilo que não era dele, sabe o que ele faz, irmão? Ele eleva o nível de justiça, meu irmão. Meu irmão, se o fogo está alto, o ímpio não permanece na congregação do justo. Não, mas lá na igreja tem um ministério de intercessão que ora. Não, nós não podemos terceirizar para o ministério de intercessão. Deus não recebe de outra boca a tua adoração. Deus não recebe de outras mãos. As mãos que têm que ser levantadas são as suas. Líderes, pastores, líderes de ministérios que estão aqui, você não pode terceirizar a sua vida de oração para o ministro de louvor. Eu toco 2 instrumentos, sino e campainha. Não toco nada. Não sou cantor. Mas não passa um dia nessa terra que ele não recebe pelo menos um lalali lalá. Um lalali lalá, meu irmão. Só um. Às vezes atravessa dias, às vezes atravessa a noite, às vezes é só um cheiro. Nós somos ministros do Senhor. Nosso trabalho é elevar o nível de justiça, irmão. Nós somos tudo, irmão. Nós somos pedreiro, nós somos carpinteiro, nós somos pintor, nós botamos carpete, nós fizemos tudo. Mas por que nós temos tanta dificuldade de largar tudo por alguns minutos, algumas horas e passar tempo com Deus? Não, mas eu tenho que fazer a obra de Deus. Você não está falando aí que Noé levou 100 anos para fazer a obra? Não, irmãos.
Não foi Noé que levou 100 anos para fazer a arca. Foi Deus que levou 100 anos para construir um Noé. Porque não é o que você faz para Deus, é o que você está se tornando por aquilo que você faz. Porque se eu não estou me tornando alguém mais parecido com Cristo, o meu cristianismo não é genuíno. Eu tenho que me tornar mais parecido com Cristo, irmãos, por aquilo que eu faço. Deixa eu te falar, a vida você tem em Cristo, a realização você tem na obra. Mas alguns Deus tem que parar a obra para trazer de volta para a vida. Tem muita gente que Deus está parando a obra para trazer ele de volta para a vida. Porque Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Deus te chamou para estar com Ele. O serviço é o extrato do relacionamento. Porque a maior obra que Deus te chamou para fazer não foi construir uma igreja. A maior obra de Noé não foi construir um templo, não foi construir uma arca, foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca. Eu estou lá em Itajaí, estava conversando com o pastor Pedro hoje. Ele estava me falando da obra que ele está começando, e eu estava falando para ele do terreno que a gente acabou de comprar. Já, quer dizer, não é nosso ainda, que não está pago, mas vai ser. 50 e poucos anos Deus chama a gente para fazer uma obra daquele tamanho. Mas eu sei, irmãos, que ali é uma plataforma para tocar o mundo. Porque cimento e tijolo não pode mudar o que Deus quer fazer nos verdadeiros templos do Espírito. Quando Jesus começou, ele não abriu uma igreja, ele montou uma equipe. E a equipe que trouxe a igreja até aqui. Então, pastor, como é que eu faço? Eu sei que ouvindo uma mensagem dessa dá vontade de ir para casa orar. Nós vamos para casa orar, mas primeiro vamos jantar, né, irmão? Glória a Deus, aleluia. Eu ando com o Rafael porque eu sei que ele não vive sem janta, né, irmão? Então eu também não fico, não. Eu colo no Rafa. Ele diz: pastor, tá com fome? Eu digo: você tá? Eu colo no Rafa porque eu sei que ele não dorme sem janta, irmão. Então eu estou garantido, né? Estou garantido, ou não é? Quer ir em lugar bom para comer, vai atrás de um gordinho, que ele sabe tudo, irmão. Ele conhece tudo. iFood, então ele já sabe tudo. Volta aqui para a mensagem, irmão, não desvia não. Deus mandou construir, Noé construir a arca, ele construiu ou não construiu? Deus mandou ele entrar na arca, ele entrou ou não entrou? Deus mandou ele sair da arca. Tudo que Deus pediu para Noé, a única coisa que Deus não pediu para Noé foi um altar. E quando Noé sai da arca, ele pega os animais que ele estava guardando por um ano dentro da arca. Todo dia ele estava lá, disse: não, você tem que cuidar. Ele estava cuidando daqueles. Ele não pediu, Deus não pediu um altar para Noé. Deus não pediu um altar para Noé. Deus pediu para ele fazer uma arca. Deus pediu para ele entrar na arca. Deus pediu para ele sair da arca. Deus pediu para ele colocar os animais na arca. Mas quando ele desce, ele faz um altar ao Senhor. Um ano dentro daquela arca. Choveu 40 dias e 40 noites, mas eles ficaram um ano dentro da arca. Quando ele sai da arca, ele faz um altar. São esses homens que impressionam a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque eles vão além do serviço. Eles vão além do serviço. Irmão, se eu parar hoje de pregar o Evangelho, eu já vivo com tudo que Deus me deu. Mas quem aguenta? Quem aguenta ficar em casa vendo televisão? Quem aguenta, irmãos? Eu passo às vezes 3 dias sem pregar. Às vezes eu e ele assim saímos para descansar, para ir para um hotel, descansar um pouco. Esses dias nós fomos para Gramados um tempo atrás. 3 dias depois estava eu e ela sentado no hotel, ela olhando para a cara do outro. Ela dizia: amor, vamos ver se a gente acha uma igreja. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Se isso não for sua paixão, se isso não tirar você da cama, eu estou aqui hoje como um despertador, irmão.
Eu vim aqui para te despertar, para meter gás em você, para botar lenha nesse fogo aí. Agora, um despertador, ele tem o poder de me acordar, mas ele não tem o poder de me tirar da cama. Eu que tenho que levantar e sair. Então entenda isso no seu espírito. Esse é o meu trabalho. É despertar, é passar pelas pessoas e dizer, ainda está tempo. Deixa eu perguntar outra coisa para você. 100 anos construindo a arca, 8 pessoas. Em 100 anos eram 4 casais, 8 pessoas. Noé e a esposa, mais os 3 filhos com as suas esposas. 8 pessoas. Em 100 anos construindo a arca, 120 que seja, mais um dentro da arca, nenhum deles gerou um filho. Nenhum deles gerou um filho. Por quê? Porque todos estavam apontados para uma obra coletiva. E quando se trabalha em algo coletivo, Deus não nos permite gerar em causa pessoal. Deus está levantando a sua igreja para um propósito coletivo. Quem entender isso? Quem entender isso? Mas não estou crescendo. Não é hora de crescer agora. A hora agora é de apontar em obediência para Cristo. Não se preocupe se a igreja não está crescendo. Igreja grande não impressiona Deus. O que impressiona é uma grande igreja. Não é uma igreja grande, é uma grande igreja. Então não se preocupe, eu não estou gerando nada. Não está ainda. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram da arca, está assim, ó. Então Deus os deu filhos e filhas. Porque eles estavam trabalhando. Porque a maior obra de Noé não foi construir uma arca, foi reconstruir o mundo. Talvez você não está vendo avanço. Você trabalha, faz, não tem avanço. Mas se junte com quem está fazendo a mesma coisa. Mas não congrega comigo, não tem problema. O que me une a você não é a casa, é a causa. Não adianta estar na mesma casa se não tem a mesma causa. Tem gente que está na mesma casa, mas não tem a mesma causa. Tem gente que está em casas separadas, mas a causa está os unindo.